Fala galera, tudo bem? Meu nome é Stephanie, eu tenho 24 anos. Atualmente eu estou na faculdade de Direito, na Universidade Estácio de Sá. Estou no 10º período e o meu intuito de criar esse canal é exatamente isso, compartilhar um pouquinho da vida acadêmica, de como tudo começou, quais são os meus objetivos, compartilhar com vocês, trocar experiências e agregar na vida de vocês algo que aconteceu comigo e que eu possa de alguma forma ajudar vocês. Então fica aí, né? Se você já gostou desse intuito, já se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. Clique em gostei, porque isso vai ajudar a alavancar esse canal, tá bom? E se você também quiser ver um pouquinho da minha rotina, quiser perguntar algo mais rápido, porque aqui no YouTube eu vou manter os vídeos mais longos, mas vídeos mais curtos eu vou fazer lá no Instagram. Então, Stephanie.direito. Essa é a minha rede social. Você pode procurar no Instagram ou também no Facebook. Então vamos lá, gente. O intuito desse vídeo é contar um pouquinho da minha história, como tudo começou, por que eu quis cursar direito. Então, gente, eu tinha o sonho de ser policial. E isso bem nova, né? Na minha adolescência eu já queria ser policial. E aí eu fui afunilando, fui identificando qual seria a faculdade que mais combinaria com esse meu objetivo. E foi a faculdade de Direito, porque na faculdade de Direito, se eu quisesse, eu poderia prestar, por exemplo, concurso para delegada. E desde então, quando eu comecei a ver essa carreira, eu me lembro ali que nos auges de 2014, com tudo que estava acontecendo, né, com a Polícia Federal, aquilo começou a me chamar mais atenção ainda, né? Eu queria ser PM, só que aí depois eu fui afunilando mais essa minha vontade, esse meu sonho. Então, com essa vontade que eu tinha de fazer faculdade de Direito, eu falei, cara, eu venho de uma família normal, né, sem condições de pagar uma faculdade, eu preciso ou conseguir uma bolsa muito boa, ou conseguir um emprego para conseguir pagar a minha faculdade, ou então eu vou ter que entrar numa faculdade pública. Sendo que eu sabia que uma faculdade pública exigiria muito, muito de mim e eu precisaria de uma ótima formação, né? Uma ótima formação assim, um cursinho, alguma coisa do tipo. Então eu falei, bom, ali no meu último ano, né, do ensino médio, eu falei, bom, então eu vou fazer o que eu posso, eu vou começar a trabalhar e aí vamos ver o que vai dar. Eu sempre trabalhei, já já ajudei minha tia com fotografia, já fui maquiadora, fazia evento assim, tipo telão, chuva de prata em evento, tudo bico. Mas aí eu comecei a trabalhar mesmo nesse último ano do ensino médio, um trabalho fixo. E aí foi sem carteira assinada, trabalhei no hortifruti, era um trabalho puxado, uma amiga conseguiu pra mim. E foi muito bom porque eu tive ali a minha primeira experiência de um salário ali real. E nisso eu fiquei muito feliz, já fiquei empenhada, já querendo fazer planos e tudo mais. E só que assim, eu tava ficando muito cansada, tipo, eu não conseguia nem me dedicar muito bem à própria escola. Então, tipo, eu ia pra escola de manhã, alguns amigos meus da época, de repente pode lembrar, às vezes eu até dormia na sala de aula porque eu ficava muito cansada. E era bem puxada assim essa minha rotina. E até que então surgiu uma oportunidade, uma prima minha falou que ia ter um pré-vestibular na Rural de Nova Iguaçu, um pré-vestibular social. Então eu falei, cara, eu quero participar desse pré-vestibular, só que os horários não iam bater com o meu trabalho. Então, de cara, eu já sabia que a prioridade da minha vida seria fazer esse pré-vestibular, porque era a oportunidade que eu tinha de me preparar de alguma forma, porque os cursinhos, né, que tinham na época eram caros. E eu não ia ter tempo, né? Eu trabalhava e tinha dinheiro para poder pagar o cursinho, mas não ia ter tempo de fazer o cursinho em si. E na época não era tão comum assim esses cursinhos digitais, era realmente mais presenciais mesmo. E aí então eu falei, cara, eu vou largar meu trabalho e vou começar a fazer esse cursinho. E aí foi para lá, eram os próprios alunos, né, da faculdade que davam aula, era um projeto social. E aí eu comecei e gostei muito, né, já foi uma amostra grátis do mundo universitário. Então isso foi bem legal para mim. Mas logo depois eu fui vendo, né, que assim, eu lembro que a gente fez a prova do Enem, eu já tinha feito a do ano anterior para um teste, né, e fiz a do último ano. E nisso eu tava com 16 anos na época, para 17 anos,
E eu lembro que na época tinha o grupinho, né, do pessoal do pré e aí do pré-vestibular, e o pessoal falando, cara, não sei, geral se sentindo meio despreparado um pouco pra prova do Enem e tudo mais. Só que eu tinha em mente, falava, cara, de alguma forma eu vou conseguir entrar. E eu não sei se vai ser uma bolsa, não sei o que vai ser. Na época eu não conhecia muito bem sobre o ProUni, sobre o FIES e tudo mais. Quando no final desse ano, né, de 2015, eu consegui um outro emprego no final do ano, um extra de Natal numa loja de sapatos na minha cidade. E eu me lembro que eu me empenhei muito, porque eu queria demais conseguir aquele emprego, porque aquele emprego garantiria pelo menos uma porcentagem da bolsa que eu ia conseguir na faculdade. Então eu ficava muito focada nisso, em conseguir um emprego para pagar a faculdade. Meu foco estava totalmente em conseguir com a minha própria força pagar aquela faculdade, né? Porque eu não tinha muita fé que eu conseguiria uma universidade pública, então eu queria entrar, não me importava com o nome, com o título da faculdade, eu só queria entrar na faculdade e conseguir realizar o meu sonho. Então eu nunca me importei com isso, acho que por essa questão de vir de uma família normal, média, então não tinha essa coisa de, eu preciso fazer a faculdade mais top, não, eu queria realmente mudar de vida, usar a faculdade como método de mudar a minha vida. E foi então que no ano seguinte eu não consegui ficar nesse emprego, infelizmente eles mandaram embora, né? Mesmo no final ali de Natal, eu me lembro até que no dia que eles mandaram, dispensaram todo mundo, eles alimentaram muita a esperança das pessoas que eles iam contratar a gente. E quando chegou no último dia, né, na virada do ano, né, que a gente foi trabalhar mesmo assim, e só, assim, todo mundo tinha ido viajar, assim, o pessoal da minha família e tal, e eu não fui porque eu queria muito aquele emprego. Então, pra mim era assim, imprescindível conseguir aquele emprego. E aí quando chegou no finalzinho do dia, eles foram lá e dispensaram a gente, falaram que não ia contratar a gente. Então, assim, aquela virada de ano acho que foi a pior, eu chorei demais, falei, cara, como eu vou conseguir agora? Enfim, eu, ser humano, limitado, sem conhecer os planos e os projetos de Deus para minha vida. Quando foi no ano seguinte, aí foi quando começou tudo, né? Que foi realmente assim, entrar nos sistemas, ver o que tinha acontecido sobre as notas, se eu ia conseguir uma bolsa ou não. Eu sei que eu fiz o meu ato de fé e já tinha feito a minha pré-matrícula na Estácio. Falei, não sei como que vai acontecer, não sei se eu vou conseguir pagar isso aqui, mas eu vou fazer logo a minha matrícula. Eu não sabia de nada, gente, de nada mesmo. E aí, quando foi no ano seguinte, eu consegui o FIES. FIES, e aí eu lembro que eu tinha que pagar um pouquinho, né, por mês, e coisa assim de cento e pouco, e tinha que pagar, parece que R$ 50 de 3 em 3 meses, um negócio assim. Eu sei que quando eu consegui enfim a minha bolsa, eles me jogaram lá para o campus do Rio Comprido, né? Para quem mora aí na Baixada, se conhecer, é bem longe, né? Bem longe da Baixada. Fui estudar lá. E aí as aulas começaram por volta de março, né, de 2016. Começou em março, me lembro que foi no dia 9 de março começou as aulas. E assim, eu nunca tinha ido assim tão longe, assim, de ônibus e tal, tão longe, né, num lugar tão, porque não foi só no centro do Rio, foi assim, você chegava no centro do Rio, tinha que pegar um outro ônibus para ir pro Rio Comprido, era muito longe. E o pior de tudo é que foi de noite e não podia trocar, você tinha que cursar um semestre lá. Era uma regra que tinha, eu não sei se era do FIES, se era da faculdade, mas você tinha que ficar um semestre lá. E aí era todo dia um desafio, era medo, porque às vezes eu chegava muito tarde em casa, muito tarde mesmo, gente. Eu lembro que teve um dia que minha professora de teoria do direito, ela era assim, ela gostava bastante, né, tinha uma didática incrível e as aulas dela terminavam bem tarde. Então, assim, a galera, todo mundo morava próximo, morava em algum local próximo ali do Rio, né, mesmo. E eu era a única que morava na Baixada. Então, assim, nossa, amedrontava, mas eu ficava ali, né, até o final e confiava em Deus. E quando eu descia do ônibus, eu já ia em espírito de oração até chegar em casa, porque realmente era perigoso. Mas aí deu certo, eu cursei ali esse ano inteiro e eu tive que trancar realmente por problemas financeiros, porque não estava dando para continuar assim, né, só a faculdade, sem trabalhar, sem nada.
E era muito cara a passagem, muito cara mesmo. Assim, todo dia aquela passagem altíssima, então eu tive que trancar. Eu optei por trancar porque eu não tava ficando insustentável. Além do que eu ia ficar com uma dívida imensa, né? E aí eu tranquei e não sabia como que eu ia conseguir realizar o meu sonho. E com isso eu fiquei muito aflita, mas aí confiei em Deus e falei, bom, vamos ver o que vai dar. E nesse ano que eu fiquei parada, eu tive outras experiências. E aí, quando foi em 2019, eu consegui retornar para a faculdade. Eu me lembro que um dia, eu muito aflita, ansiosa, né, com o futuro, estava estudando para concurso, né, porque aí acho que as coisas começaram a desenvolver melhor e aí na internet mesmo eu já tive mais acesso, né, às coisas e comecei a ver que tinha cursinho e aí comecei a pagar preparatório. Eu falei, bom, eu vou fazer um cursinho, vou passar num concurso e aí depois eu volto para a faculdade. Só que aí um dia, eu muito aflita em cima da cama, orei a Deus e falei, Senhor, eu quero uma oportunidade, eu quero voltar para a faculdade, eu não sei como isso vai acontecer e eu quero voltar. Nem que seja para a faculdade, eu orei mesmo, gente, assim, orei do nada, assim, naquele momento de ansiedade e falei com Deus. E quando foi nesse momento, eu lembro que eu tava com o notebook em cima da cama e aí eu abri o notebook e vi uma notícia falando sobre o ProUni, que iam se encerrar as inscrições do ProUni. E aí eu fui e usei a minha nota, né? Na hora, assim, tipo, eu não era uma coisa que eu queria, eu nem tava ligada nesse negócio de ProUni. E aí eu fui, vi isso e coloquei ali a minha nota e vi os cursos que estavam disponíveis. Eu lembro que eram o último dia, os últimos dias mesmo do ProUni. E aí eu fiz e não tinha, logicamente não tinha direito, só que aí eu escolhi um outro curso. Eu falei, não importa, eu quero voltar para a faculdade, eu escolho um outro curso, faço um curso tecnólogo, presto um concurso e aí depois eu vou voltar para a faculdade de Direito. O que importa é eu me inserir de novo nesse mundo de estudo, para que eu não abandone esse sonho. E foi exatamente isso que eu fiz. Me inscrevi num curso. Eu me lembro que o curso não tinha nada a ver. Eu tinha botado, acho que era alguma coisa de sistemas da informação, uma coisa assim, de tecnologia. E aí depois eu fui lá e troquei para gestão ambiental, porque eu vi que tinha um concurso que ia sair do IBAMA, e aí gestão ambiental poderia ser utilizado para fazer o curso de nível superior. E para minha surpresa, nessa troca minha que eu fiz do curso, quando eu fui lá na faculdade para poder, era na Estácio mesmo, são vagas remanescentes, e aí eu fui na Estácio. Quando eu fui na Estácio para poder fechar, levar a documentação e tudo mais, eu comentei na secretaria, né, da Estácio sobre essa minha antiga matrícula que eu tinha, né, de 2016 de Direito, que eu era estudante do FIES. Contei para ela conversando normalmente. E ela falou, olha, deixa eu olhar, você tem vontade de cursar de novo Direito? Aí quando ela me perguntou se eu queria cursar Direito novamente, eu falei, eu quero sim. E aí ela falou que, por sorte, né, ela olhou na lista e viu que aquele curso que eu tinha escolhido, nas vagas remanescentes, estava na mesma... É tipo uma grade que eles têm lá, vamos dizer assim, cursos de humanas, cursos de exatas, tipo assim, você pode trocar. Por exemplo, se fosse algo ligado à área da saúde, eu poderia trocar por outro curso ligado à área da saúde. E esse curso que eu tinha escolhido, eu poderia trocar para Direito. Então, assim, eu não sabia, eu não tinha ideia que poderia. Então, foi realmente assim, eu de verdade, não tem como eu dizer que isso que aconteceu não foi Deus. Então, por isso, uma parte do título desse vídeo vai ser meu testemunho, porque não tem como dizer que isso não foi um propósito de Deus ali, um dedinho de Deus naquele dia, porque primeiro eu não sabia que tinha a possibilidade de se inscrever numa vaga remanescente, porque em que consiste essa vaga remanescente? É para alunos que já foram, né, já estudaram na faculdade, então você tem como utilizar, né, entrar numas vagas ali, vamos dizer que sobraram, né, depois teve o ProUni normal, de pessoas que não entraram ainda na faculdade, e depois tem esse ProUni das vagas remanescentes, que foram as vagas que restaram.
Então, geralmente ficam ali poucas vagas e não tem, assim, cursos. É muito difícil você encontrar de direito uma vaga, é realmente muito difícil. Então, você vai encontrar cursos como gestão ambiental, outros tecnólogos, assim. E eu não sabia dessas vagas remanescentes, não sabia que poderia trocar essas vagas, esse curso por outro curso. Foi tudo realmente lá na hora, quando eu fui entregar meus documentos. E ali eu saí de lá feliz da vida, porque eu saí com a esperança que eu ia fazer um tecnólogo e voltei com a minha bolsa 100% gratuita do ProUni em Direito. Então foi a realização ali. Eu lembro que eu ouvi uma canção que estava passando. Quando eu entrei no carro do meu avô, estava tocando o hino Prioridade, acho que é uma cantora, né, evangélica que tem, e eu fiquei, acho que é Midian Lima, e tipo assim, aquilo ficou na minha cabeça, e eu falei, cara, isso foi uma provisão de Deus, foi assim, uma bênção de Deus, e eu acredito agora que essa faculdade é uma faculdade que o Senhor colocou para mim, que não foi eu que plantei isso no meu coração apenas, Deus também sonhou isso comigo, então eu acredito muito, eu vou deixar um versículo bíblico aqui, porque quando a gente pede algo a Deus, Deus ele tá ouvindo, entendeu? De verdade. Não acho que quando você pede algo a Deus, não tem ninguém ali, você não vai ser ouvido. Deus ali ele tá pronto para te ouvir. Então, leve a sério os seus sonhos, leve a sério aquilo que você fala com Deus, porque ele tá te ouvindo e ele vai realizar. Basta você ter fé e correr atrás, porque a fé sem obras ela é morta também. Então, assim, dê o seu passo, faça 100% aquilo que você pode fazer e deixe Deus fazer o resto. E foi exatamente isso que Deus fez. O impossível acontecer. Aquilo que era possível, fiz o que estava ao meu alcance, mas o impossível foi Deus que fez. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu queria deixar porque essa foi a minha história, foi o meu testemunho. Então, esse testemunho faz parte da minha história. Não tem como eu contar a minha história sem dizer o que Deus fez na minha vida. Então é isso que eu queria deixar aqui, né, para vocês. Além de falar, né, da faculdade, de todo esse assunto acadêmico, eu queria contar isso que Deus fez. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai falar mais de outros assuntos aí, mas esse eu vou terminar por aqui. Um super beijo pra você. Se você gostou, clique em gostei. Se você puder, compartilha com alguém aí. Se você puder também deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. Curte lá, como eu já falei no início do vídeo. Entra lá na minha página do Instagram, me segue lá. E lá a gente pode trocar muito mais ideias, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus.